um jeito de você dirigir um carro melhor do que o dos seus colegas de trabalho, gastando menos, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valorize. O brasileiro gosta muito de carro, ele sempre quer dirigir o melhor carro, mas a verdade é que o brasileiro compra muito mal e paga muito caro e joga dinheiro fora. E eu vou dizer logo de cara, eu sou educador financeiro, não sou especialista em carro, então o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com marca, compra tal marca, compra em tal lugar, não é isso que eu quero conversar. O que eu quero conversar com vocês é sobre as finanças e eu acho que vocês vão ficar impressionados com a diferença que isso faz quando a gente compra lá o nosso carro. Isso vale para outras coisas também, mas achei legal a gente exemplificar usando um carro, porque é uma coisa que todo mundo gosta e geralmente a gente tem que comprar, tem que trocar, enfim, vamos lá. Como é que o brasileiro médio, o Zezinho, vai lá e compra o seu veículo? Ele pode ir na loja, por exemplo, e fazer lá um financiamento. Eu até fiz uma simulação para mostrar para vocês a diferença. É claro que os dados não são assim precisos, você pode encontrar taxas de juros diferentes, você pode encontrar valor de entrada, enfim. Eu não considerei isso. Eu coloquei simplesmente uma pessoa que vai lá e encontra um financiamento a taxa de juros de 1,5% ao mês. É uma taxa de juros aí boa atualmente, pelo que eu pesquisei. A maioria não dá essa taxa de juros, exceto os bancos que são das próprias montadoras. Então o banco Volkswagen, ele dá lá uma taxa de juros menor. Mas aí, né, gente, isso é óbvio, né? Porque ele não ganha só ali, ele ganha em outra ponta também. Mas o que eu encontrei de instituição financeira foi que os melhores ficam perto ali de 1,5% ao mês, fora os outros custos que eu nem considerei. E considerei também um veículo de 100 mil. Eu nem sei se dá mais para comprar carro com 100 mil, porque o carro subiu tanto de preço, né? Mas enfim, eu coloquei aqui um preço de 100 mil. E rodando a simulação, a gente tem que o Zezinho, ele conseguiu pagar em 60 parcelas de R$ 2.540, pagando o total de R$ 152.361. Quer dizer, ele pagou em 5 anos o carro de 100 mil, ele pagou 152 mil. Bom, vamos ver um outro caso, e aqui a ideia é só fixar o conceito primeiro, para depois a gente conversar como fazer isso, tá? O segundo caso é de um cara um pouco mais responsável, vamos chamar ele de poupador, e esse poupador, ele fez o contrário. Ele ficou 5 anos guardando dinheiro e depois comprou o carro. Eu sei que é uma situação diferente, mas enfim, é só para a gente passar o conceito. Ele guardou esse dinheiro numa aplicação que rendia 1% ao mês, é algo aí que está mais ou menos em linha que a gente encontra hoje, e, portanto, ele teve que fazer 60 depósitos de R$ 1.212, né? Ou seja, ele depositou um total de 72.700 e poucos reais, mas no final dos 5 anos ele tinha 100 mil, porque o dinheiro vai rendendo, então lógico, né? Você tem que depositar menos, porque o dinheiro rende um pouquinho, então, ao final dos 5 anos ele tinha 100 mil reais. A grande diferença aqui é o seguinte: o primeiro pagou os juros e acabou com o carro, o segundo recebeu os juros para daí comprar o carro. É claro que a gente não pode simplesmente jogar essa comparação no ar, porque um deles ficou 5 anos sem carro, né, para depois comprar o carro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas o que eu queria já aqui reforçar é o seguinte: não adianta ficar de chororô, não adianta reclamar, a realidade é essa. Quem se planeja para comprar, paga menos. A gente viu que o cara que se planejou pagou metade do valor que o outro pagou. Essa é a realidade. Não adianta a gente ficar, mas não dá para o brasileiro, não consegue, é muito difícil, nananã. Isso aí não me interessa, eu sei que é difícil. Mas a realidade não está nem aí se é difícil ou se é fácil. Ela simplesmente existe, ela está lá. Você não precisa gostar dela ou não. Agora, a questão é o seguinte, olhando para esse aspecto da realidade, se eu sou uma pessoa que costuma financiar carro e pagar esse monte de juros aí, às vezes você financia um pouco menos, um pouco mais, claro, né? Isso pode variar, mas sempre é uma paulada de juros. Como é que eu posso fazer para pagar um carro à vista? Porque isso é muito difícil. Como é que eu vou deixar de ser essa pessoa que paga o dobro para me tornar aquela pessoa que paga metade? Ou seja, como é que eu vou passar a ter essa vida, como é que eu vou viver melhor? Porque não tem dúvida que o poupador vive melhor, né, gente? Se você, durante toda a sua vida, fica pagando sempre metade do preço em veículos ou em outros bens que você compra, é óbvio que você vai ter uma vida melhor, mais completa, com mais dinheiro, do que aquele cara que fica sempre pagando o dobro, né? E usa boa parte do dinheiro dele para sustentar o banco, né? Doa boa parte do dinheiro dele para o banco. Acho que isso aqui não é questão nenhuma.
Mas o problema é, como é que eu vou sair? Como é que eu vou deixar de ser um cara financiador, sustentador de banco, para me tornar um cara poupador? E o segredo aqui é, primeiro, não se desespere, porque isso aí é normal. A maioria dos brasileiros existe para financiar banco. Eles existem para fazer o sistema bancário funcionar, eles existem para doar dinheiro para banco. A maioria das pessoas que você conhece doa boa parte do seu salário para bancos. Seja atrasando o cartão de crédito, seja entrando no cheque especial, seja financiando o carro, a casa, enfim. Boa parte do que a gente ganha na nossa vida vai para o banco. Eu acho que até dá para fazer uma disputa boa aí, quem que ganha mais, se é o banco ou se é o governo. A única certeza que eu tenho é que quem ganha menos são os brasileiros, né, os coitados aí que passam a vida sustentando essas instituições. Mas a questão é, nós precisamos fazer as coisas aos poucos. Então, a única recomendação que eu posso dar é o seguinte: você quer deixar de ser esse cara sustentador de banco? Você tem que fazer isso aos poucos. Você sempre financiou o carro integralmente, 80% e tal. Quando você for trocar de carro a próxima vez, faz um esforço para que você financie menos e menos, cada vez menos. O dia que você conseguir virar, né? O próximo carro eu financiei só metade, aí eu troquei de novo dali a 2, 3 anos, financiei só 20%, aí chega uma hora que você consegue zerar. A partir desse momento, você já é um ser humano que não mais vive para sustentar banco. E outra coisa que eu quero acrescentar a vocês, jamais pensem em fazer investimento, seja ele em bolsa, em renda fixa, em qualquer coisa que vocês inventem, se vocês têm uma dívida pendurada contra vocês. Por quê? Primeiro, você não vai ganhar 1,5% ao mês no investimento que você faz. Isso é o que o Warren Buffett ganha. O Warren Buffett ganhou isso a vida inteira dele e se tornou um dos homens mais ricos do mundo com investimento. Eu sinto informar, você não é o Warren Buffett, você não vai conseguir ganhar isso aí, né? Enfim, consistentemente. Claro que a gente consegue ganhar um mês, outro mês, um ano e tal, mas consistentemente isso não vai acontecer. Mas outra razão mais importante ainda, qualquer financiamento que você tenha contra você é uma faca nas suas costas esperando para te apunhalar. É um risco enorme, porque se você perder o emprego, se você tiver um gasto maior, se você de repente tem alguma emergência e não consegue pagar aquilo ali mais, além de você perder o que você pagou, você vai perder o bem e muito provavelmente vai ficar devendo ainda, a não ser que você esteja aí mais pro final, do meio pro fim e tal, mas acontece de você perder o bem, perder o que você pagou e ainda ficar devendo, chegar um boleto ainda depois para você pagar. Então assim, não invistam no financiamento, porque o financiamento é um elemento de risco para você e, lógico, muitas pessoas até aceitam investir enquanto tem um financiamento imobiliário. Eu não sou muito a favor, não. Eu acho que o melhor investimento que a gente faz é reduzir a nossa dívida, mas tem outros vídeos que eu falo sobre isso. Estou aqui falando mais especificamente desse tipo de financiamento de consumo. Você não vai ganhar mais do que o banco nunca. Senão os bancos brasileiros não eram os melhores bancos do mundo, os mais rentáveis do mundo, né? Só dão alegria pro acionista, né? Não é à toa que muitos investidores de longo prazo ficaram ricos só com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, graças a vocês, né, que estão aí cada mês botando um pouquinho mais de dinheiro no nosso bolso, mas em detrimento aí da sua qualidade de vida. Mas para a gente concluir, a primeira coisa que eu queria reforçar é que a realidade é essa. Não adianta você ficar vivendo no mundo da fantasia ou reclamar, né? Às vezes quando a gente fala uma verdade para uma pessoa, ela fala assim, mas isso é injusto, o brasileiro não consegue. Viu? É injusto mesmo, mas e daí? Você quer que eu faça o quê? A única coisa que eu posso fazer aqui é te ensinar e te mostrar que você também está contribuindo para que essa injustiça se perpetue. Então, deixa de ser sustentador de banco, para de dividir o seu salário com o banco, porque o seu dinheiro, eu sei que você se esforça para ganhar, eu sei que você trabalha, você dá duro, para de dividir o seu dinheiro com o Bradesco, com o Itaú, com o Banco do Brasil, com o Santander, enfim. Para com isso, eles não precisam do seu dinheiro. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, é justamente isso. Você alguma vez já pagou mais caro por um bem do que você deveria ter pago? Será que já? Se sim, deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. A gente volta semana que vem. Até lá!